Olá, amigos da Casa do Caminho, boa tarde. Hoje nós vamos fazer a nossa última aula do ano, né? Do nosso Livro dos Espíritos, do curso do Livro dos Espíritos, terminando o capítulo 6º, Vida Espírita, a pergunta 320 até a pergunta... Não, minto, a pergunta 304, passando pela 320 até a 329. São dois itens, né? Que é recordações da existência corporal e a comemoração dos mortos e funerais. Meu nome é Ricardo Igreja. Vamos fazer aqui a nossa oração inicial. Amado Mestre Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, nossos patronos, possamos ter uma boa tarde de estudo, iluminando nossos corações, nos inspirando nesse final de ano que se adianta aí já, para que possamos ter resiliência, resignação e paciência com todas as dificuldades que ainda se apresentam para nós, e que seja em Teu nome, em nome de Deus Pai, possamos dar início ao curso da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, né? Vamos começar então na 304 com a recordação da existência corporal. O espírito se recorda da sua existência corporal? Pergunta 304. A 305 também pergunta: a lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito de maneira completa e inesperada depois da morte? 306. O espírito se lembra com detalhes de todos os acontecimentos de sua vida? Abarca-lhes o conjunto como uma gradela retrospectiva? Se o quisesse, poderia recordar-se de todas as coisas e circunstâncias? E B, ele entrevê o objetivo da vida terrestre com relação à vida futura? Então, já aqui, a gente pode dizer o seguinte, né? O Espírito vem responder para a gente que sim, o Espírito se recorda da sua existência corporal, né? Muitas vezes, né? Ri, inclusive, de coisas pueris, como o homem ri das loucuras da juventude e das puerilidades de sua infância. E a lembrança, então, ela vem, né? Ela não estava esquecida, né? Ela fica oculta, né? Por bênção até, né? Misericórdia divina daquilo que a gente foi, daquilo que a gente fez, daquela dificuldade que a gente não quer aquilo vir transbordando logo de uma vez. Mas o que é necessário, o que é importante, vem até para a gente olhar e refletir sobre aquilo que está sendo colocado aos nossos olhos, para melhor nos planejarmos para a encarnação, né? E também a gente entender e fazer uma avaliação da encarnação que tivemos. Então a questão assim passa pela questão dos remorsos, da ingratidão, as dificuldades do passado, né? Aquela lembrança total, logo de sopetão, e até encarnado, seria um martírio constante. O espírito não quer ficar estigmatizado pelos erros do passado. Então nossas tendências vão mostrar quem fomos. As vocações, por exemplo, das crianças, a tendência está muito presente até a vida espiritual. E reencarnando, ele lembra, né, antes, né, para avaliar o que fez e receber e escolher as provas, com pleno conhecimento após o reencarne. Então ele vai ter aquela amplitude que vem até naquela tela panorâmica, quando se dá o desencarne, que a gente até já falou, comentou em aula de anterior, que a gente vai estudar isso até no encontro de carnaval ano que vem. A tela panorâmica que vem, que a pessoa vem de forma instantânea ou provocada pelos mentores, ele acaba vendo aqueles acontecimentos e os erros do passado, aquilo que foi certo também, para melhor avaliar, né? Então, livre das limitações do cérebro, após a perturbação inicial do desencarne, ele tem essa situação, às vezes até antes, vai se desenrolando antes, na própria separação da alma do corpo físico, né? Então, vai retornando pouco a pouco, como diz a 305, como se saísse de um nevoeiro. A 306 vai falar sobre se lembra todos os acontecimentos. Vai lembrar aquilo que é importante, aquilo que é necessário, né? Não vai ser todos aqueles detalhes, né? Mas se quisesse, poderia, desde que tenha interesse, tenha utilidade, né? Como diz a subpergunta A. E a B, né? Certamente, né? Que ele entendeu o objetivo da vida terrestre, compreende bem melhor,
porque aí vai estar com a consciência ampliada, vai verificar os erros, até a gente vê até a sensação que a 159 dá para a gente, lá atrás falando que tem a sensação de alívio ou de vergonha, né? No caso, né, do justo de alívio, a vergonha nos casos daqueles que ainda, como nós, ainda estamos no meio do caminho, né? Muitas vezes temos alguma vergonha de alguns atos que fizemos, né? É o que ele está dizendo para a gente, que ele prevê, ele compreende a necessidade da purificação, né? Aí a 307, como a vida passada se desenha na memória do espírito? Será por um esforço de sua imaginação? Um e outro, né? Ou um quadro que tem diante dos olhos. É esse quadro, né? Essa tela panorâmica que o Ernesto Bozano, na crise da morte, traz para a gente diversos casos, um estudo de 17 casos que ele traz, muitos deles vão acontecer isso, né? Até o céu e o inferno traz para a gente também, que é aquela visão panorâmica, aquela recordação também, pode ser uma coisa ou outra, que se dá desses acontecimentos, né? Dessa lembrança que se dá, e quanto menos materializado, menos importância dá às coisas materiais, aquilo também flui mais naturalmente, né? O que se lembra muito bem são os fatos principais que o ajudam a se melhorar, né? E aí a 308 vem dizer para a gente que o espírito se lembra de todas as existências que precederam e que acabaram de deixar, e todo o seu passado, então, se desenrola diante dele, como as etapas percorridas pelo viajante. Porém, nós o dissemos. Ele não se lembra de uma forma absoluta de todos os seus atos. Ele lembra deles em razão da influência que exerceram sobre o seu estado atual. Quanto às primeiras existências, que elas podem ser consideradas como a infância do espírito, elas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Se olhasse para trás, a gente não vai lembrar, por exemplo, do que a gente foi quando criança, de todos os detalhes que a gente foi quando criança, né? Aquilo que a gente, por exemplo, fez quando criança, né? Isso aí a gente vai relembrar na vida adulta, mas a gente vai relembrar aquilo que é importante. Então, né, como a gente está falando, né, a 308 ele vai falar da recordação das existências que o precederam. Tem até um exemplo no livro do Dr. Brian Haas, né, o psicólogo americano que estudou a reencarnação. Ele volta, né, ele vê ali nos estudos, né, que a pessoa, uma moça, ela volta várias vidas, né, tem várias encarnações, né, que ela volta naquela terapia de vidas passadas, né, para lá de 50, um negócio assim, até um número bem grande, né, mas não lembra as vidas mais primitivas, aquilo que é mais primitivo, né, porque aquilo ali não tem importância, aquilo ali é uma questão que já está interiorizada, né, a gente vai lembrar, assim, quando a gente esteve lá, de repente, né, num período muito mais primitivo, um período assim muito mais antigo, uma coisa muito mais remota, né, pois são encarnações até muito intuitivas, quando estava sobrevivendo ainda, por exemplo, o tempo das cavernas, se a gente esteve um dia nessa situação, está lá sobrevivendo, ou ainda não posso, a gente vê até de um planeta mais primitivo, né? A gente está sobrevivendo na questão instintiva, né? Então aquilo não fica sem registro no arquivo mental, não são importantes porque ali não tem tantas escolhas morais, né? Então é mais ou menos o que diz para a gente a 308. A 309 ela vai falar o seguinte: como o espírito considera o corpo que acabara de deixar? É importante a gente contextualizar essa resposta. Ele vai dizer como uma roupa imprestável que o embaraçava e fica feliz por livrar-se dela. Mas aqui ele não está falando, né, da maioria de nós, aqui ele está falando daqueles espíritos que têm uma condição moral mais elevada, que vão olhar para o corpo, né, e vão dizer: olha, isso aí é só o corpo, eu sou o espírito. E de imediato a gente pode dizer que tem muita gente que não vai se ver assim, né? A gente ainda vai ter um certo apego por algumas coisas, né? A gente não quer ter, mas a gente ainda somos espíritos medianos, a gente está estudando para realmente ter um desenlace melhor, mas muitas das vezes a gente vê que até os espíritos, qualquer, assim, com uma condição moral até um pouco mais elevada, tem um pouquinho de perturbação, né? Alguma dificuldade. Acho que a gente não deve tomar o pé da letra, que vai ser sempre assim, até o corpo ser uma coisa imprestável. Não. Aqui se responde o que deve ser, né? Nem sempre o que é. O livro dos Espíritos é um resumo, né? Como a gente sabe, da doutrina, né? E de toda a doutrina praticamente está aqui, né? Os 5 livros aqui, vamos dizer, os 4 livros aqui estão nele, né? Então a gente estuda melhor em outros livros até essas questões também, mas o corpo é uma veste temporária, né? E aquilo é útil, né? Aquilo é feito dos elementos da terra, grosseiro, materialmente falando, né? Mas o nosso apego, a nossa condição da terra ainda dificulta a gente olhar para aquilo, aquilo é uma roupa imprestável, né? Não é bem assim.
mas aquilo também teve a sua utilidade, né? Porém, para o espírito mais evoluído, um Sansão, etc., ele vai conseguir se desprender muito mais facilmente do que a gente, do que ele se desprenderia do corpo físico, né? Mas a gente tem que entender que o corpo físico é uma roupa que realmente é emprestada e que a gente tem que se desprender, se desapegar daquilo ali para melhor até fazer nossa passagem, né? Então devemos primeiro também considerar que é algo importante para a nossa evolução, não se deve ser fazer do corpo físico um entrave, um obstáculo para a nossa evolução ou nos dar uma má impressão, né? Algo que depois de usado, descartado como uma roupa que está para o corpo, né? Uma veste imprópria. Tudo deve ser bem tratado em nossa vida. Então, aqui em relação aos espíritos sensuais, suicidas, a situação já é um pouco diferenciada, né? Depende da questão da condição moral. Por exemplo, no céu e no inferno, a gente vê muita gente, muitos espíritos com dificuldade, né? Espíritos sofredores, suicidas, criminosos. Do capítulo 5, 4, 15, 5 até o 8º, até do Céu e Inferno, desenvolve-se bem esse tema, né? E já vê a diferença para Sansão, que é um espírito, né, feliz, um espírito que fez aquilo que precisava fazer, que cumpriu tudo que precisava fazer, está desprendido. 8 horas depois do seu desencarne, ele já fala, ele já dá comunicação e fala de uma pobre carne deformada, obrigado, meu corpo. Daí vem até a resposta que os espíritos ali dão a Kardec, né, em relação a esse caso e esse tipo de espírito, né, falando do seu próprio corpo, pobre carne deformada, obrigado, meu corpo. Quem dera, tomara que a gente consiga, né, encarar assim também, né, um dia, né, quando evocado em vigília, ele dá essa comunicação, né. E aí a 310 vai dizer para a gente o seguinte: ao final de certo tempo, o espírito reconhece os ossos de outros objetos que lhe tenham pertencido algumas vezes, né? Isso aí é um pouco complicado, né? Isso vai dependendo do ponto de vista mais ou menos elevado, sobre o qual se considera as coisas terrestres. Então, nem sempre ele vai conseguir se desvencilhar, olhar aquilo ali como um osso que aquilo ali não sou eu mais, né? Então, em reuniões mediúnicas, os espíritos suplicam por preces, que estão apegados ao corpo, aos ossos, né? Porque se vê ligado ao corpo até em decomposição. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Cada desencarne é um desencarne. A gente pode colocar tudo numa caixinha e a gente tem que ter muita prece, muita atenção para essa situação, que é a situação da passagem, mas é a situação que a gente tem que entender que tem que ter muita prece para ajudar, e aquele espírito está ali num momento que está fazendo o desencarne, o desenlace, então não é igual para todos, né? Então, até um trabalho de casa, a gente vê os depoimentos do céu e inferno nessa questão, né, sobre as dificuldades, a dor e o sofrimento por conta do nosso pensamento ainda pegado à matéria, que até vai ser objeto do encontro de carnaval ano que vem, a separação da alma do corpo, né, lá nas perguntas 155, 159, 160, 163, por aí, a perturbação, a gente vai entender a questão da influência da condição moral nesse desenlace, de como a gente encara a vida, e mesmo sendo religioso, como é que a gente encara nossas tarefas, a nossa tralha mental, emocional, nossa tralha material, o apego, o desapego, como é que influencia esse processo, né? Muito importante essa questão. E aí da 314 em diante, a gente vai ter aí um exemplo bem de Sansão, que a gente já falou, vai mostrar isso, os espíritos felizes, né? Ele vai dizer essa questão do homem que foi feliz no mundo, na 313, se lamenta deixar seus prazeres a partir da terra. Na 314 ele vai dizer aquele que iniciou trabalhos com fim útil, e Sansão da comunicação falando até essa questão do trabalho ali que fez com fim útil, que quer ver a continuidade daquilo, né? Então eles vão se preocupar com aqueles trabalhos úteis para concluir, mas sempre tem aqueles outros espíritos que estão na mesma tarefa, naquela mesma falange de espíritos para completar aquele trabalho, né? Então o objetivo dele também vai permanecer o mesmo. Se era na Terra de fazer o bem, vai permanecer o mesmo no mundo dos espíritos em prol do bem da humanidade, influenciando outros espíritos aí encarnados. Aí a gente vê o caso, por exemplo, do Santos Dumont, que foi influenciado para a inventar o avião junto com os irmãos Wright e outros também baloeiros lá na França, aquele negócio todo, em relação ao que é Leonardo da Vinci, que teve como mentor espiritual desses espíritos todos encarnados, para que não ficasse só na mão de um, dependesse só de um, essa grande invenção da humanidade. E o Sansão no Céu e Inferno também fala dessa questão dos trabalhos por se fazer, aqueles trabalhos que estariam interrompidos, né, entre aspas, porque na verdade sempre vai se dar continuidade ao trabalho do bem por meio de outros espíritos encarnados que também vão ser influenciados por esses que desencarnam, né?
E a 515 desenvolvendo ainda a questão dos trabalhos na Terra que foram deixados de arte ou literatura. O espírito vai conservar seu amor? Olha, conforme sua elevação. Aí a gente vê no livro Arte e Espiritismo, né, na revista Espírita que traz para a gente, Espírito de Musa, que já em Júpiter ele está a comunicação dizendo que, olha, que a arte é tão bela, tão divina, tão diferente, que ele não lembra de algumas coisas assim, colocadas para ele em relação aos seus trabalhos na Terra, a arte na Terra, que diz que é de uma categoria muito inferior ao que ele está vendo naquele momento, né? Então, eles respondem para a gente, conforme sua elevação, ele já aprecia sob outro ponto de vista e condena com frequência o que mais admirava, né? Em relação ao progresso das artes e da ciência, é a pergunta 316, que vai depender também da sua elevação e da sua missão, que ele vai colocar para a gente também a resposta, né? Que bem pouca coisa vai representar para certos espíritos essa questão, né? E a questão do amor à pátria também, que vai ser colocada pelos espíritos da 317, né? Que o princípio é sempre o mesmo. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo na Terra, ela estará onde houver mais pessoas que lhes sejam simpáticas, né? Que a questão da pátria vai ser a afinidade dos espíritos, que não vai ter pátria, vai ter a pátria espiritual, né? Isso é que é importante. As ideias de espíritos 318 se modificam no estado de espírito, muitas, elas sofrem modificações muito grandes. A gente pode constatar isso pelas comunicações, que muitas vezes aquilo não se dá mais importância àquelas coisas mundanas, materiais que o espírito encarnado dava, porque ali a ideia dele se amplia, a preocupação é outra, ele compreende a sua natureza, a sua essência, é intuído a isso, é orientado, então a comunicação às vezes a gente aí não parece nem o fulano, mas a gente vai ver que na essência é assim, mas é que ele tem outra preocupação, como crescesse, né, da idade de criança, juventude, até a idade mais madura, e tivesse outras preocupações. E a 319, visto que o espírito já viveu a vida espiritual antes de sua encarnação, que se deve seu espanto a regressar no mundo dos espíritos. Isso é apenas o efeito do primeiro momento e da perturbação que se segue ao despertar, que se estuda na 163 em diante, e todos têm um pouco de perturbação, né? O sono reparador é tal maneira de se adaptar ao perispírito para a nova realidade espiritual e que também dá essa questão da perturbação, como se você estivesse acordando assim abruptamente, nem não sabe bem onde está, e aquilo se dá também para Sansão, também por exemplo, o Herculano Pires, que eu cito aqui no estudo que fiz, que ele também dá uma comunicação rápida, entre outros, mas em menos grau, em menor tempo do que, de repente, o espírito mediano possa ter, como nós, por exemplo. Tá? Então, a gente agora vamos passar para o próximo tópico, que é o tópico final da comemoração dos mortos e funerais. Então, a comemoração dos mortos e funerais é 320. Os espíritos são sensíveis à lembrança daqueles que amaram na terra muito mais do que podeis supor. Se são felizes, essa lembrança lhes aumenta a felicidade. Se são infelizes, representa para eles um alívio. Então aqui, né, a gente vai ver, né, que a comemoração dos mortos, né, o nosso corpo ele foi o templo do espírito, né, e a gente tem que, né, entender aquela utilidade dele, mas agora o corpo, uma vez esgotado as forças vitais, ele volta à natureza, né? A gente é enterrado, tem gente que é cremado, isso, aquilo, outro, né? E a questão da comemoração dos mortos funerais é muito importante, sim, mas é importante pela questão de não é que o espírito está ali, né? Nós já aprendemos que o espírito não está ali, mas a lembrança, o lugar que você, o fato de se concentrar ali naquele lugar de lembrança, aquilo ajuda e muito a gente até a facilidade, né? Muita gente precisa daquilo até para poder concentrar suas orações, suas preces, né? Então, será que gostaríamos de assistir a isso, ao corpo em decomposição? Até tem uma pergunta anterior que eu pulei que fala nisso, né? Se o espírito assiste, né? Ou é aqui que tem até? Eu acho que também é aqui nesse tópico mesmo que pergunta. Será que assiste aos enterros? Sim, até muitas vezes assiste, a gente vai ver aqui, né? O dia da comemoração tem para o espírito algo de solene, o dia de finados? Preparam-se para ir visitar aqueles que vão orar sobre seus despojos? Olha, o espírito já atende ao chamado do pensamento. Então não é para o seu dia de finados, que é só naquele dia, né, que há esse intercâmbio. Porém, no dia de finados há uma maior concentração, maiores chamados, né? As pessoas estão ali numa data só pensando naquilo,
e é óbvio que ele já atende ao chamado do pensamento nesse dia como em outros, mas nesse dia um pouco mais, talvez até por essa situação, né? Então eles não estão lá, eles vão, né? Eles não estão no cemitério, eles vão às vezes ao encontro da pessoa que está lá orando, no sentido do encontro de pensamento, né? Encontro de afinidade de pensamentos, né? E de vibrações, né? O espírito pode até não estar lá, mas está vibrando, o pensamento está chegando lá, né? Então é como um convite, né, que os encarnados se reúnem naquele lugar, lembram, né, do outro, do desencarnado, do parente, do querido, né? Como quando a gente tem na nossa reunião, na nossa casa do Caminho de Finados, por exemplo, também ocorre esse tipo de vibração, né? E aí o convite é feito, as cartas são respondidas para aqueles que pedem e que estão no local, né? Com a presença pessoal fica tudo mais fácil, né? A comunicação, né? A vibração, a carta, né? Então aquilo ali não quer dizer que você tem que ir no cemitério. Quem se sente à vontade vai, quem não se sente não precisa ir. O importante é o pensamento, né? Então é para eles um dia de encontro junto de sua sepultura, já falamos mais ou menos isso aqui, em maior número as pessoas o chamam. Sob que forma lhe comparece como os veríamos? Aquela que conhecemos quando encarnados, que é a forma perispiritual que dá do corpo, né, quando estava encarnado, né? Que é o corpo celestial de Paulo, o perispírito, né? Então, desencarnados, né, somos sempre lembrados, né? Não temos fim, vivemos para sempre, somos imortais. Então está aqui na 822, no meu comentário, que eu anotei aqui, os espíritos esquecidos, cujo ninguém vai ali, né? Alguém se lembra deles. Então a gente vai ser sempre lembrado, né, por alguém, né? A gente sempre tem a beneficência divina, né? A providência divina, né? E ele diz assim, o que representa a terra para eles? A ela só nos prendemos pelo coração. Se no amor, nada mais liga o espírito a ela. Ele tem para si todo o universo. Então, o espírito é imortal. Tem toda a vida para viver ali na eternidade, né, do universo, né? A visita ao túmulo 323 proporciona mais satisfação ao espírito que uma prece feita em casa? Ora, a visita ao túmulo é uma forma de manifestar o que pensa o espírito o que se pensa no espírito ausente. É uma imagem. Então, é uma imagem, uma figura que você precisa ter para, às vezes, tentar fazer aquela conexão. Mas a prece é que santifica o ato de recordação. A prece é que é importante. Não é você vai visitar e não fazer uma prece, não estar com a cabeça vibrando em prol daquele desencarnado, tá, o coração vibrando, está lá pensando em outra coisa, está lá preocupado em fazer a social, né? Pouco importa o lugar, se ela é dita com o coração, né? Então pouco importa estar lá. O importante é você estar fazendo a prece com o coração, né? E aí, a 324, os espíritos das pessoas a quem se erigem estátuas ou monumentos assistem a essa espécie de inaugurações e a veem com prazer. Olha, então é a questão das estátuas, né? Só aqueles mais materializados, né, ainda vão ver importância naquilo, né? Até vai responder para a gente aí que, né, muitos até comparecem quando podem, porém são menos sensíveis às honras que lhe prestam do que a lembrança. A lembrança é mais importante que a estátua, é mais importante que o monumento, que o funeral suntuoso, né? Aquilo tudo, né? Aí a 325. Qual é a origem do desejo de certas pessoas de serem enterradas num lugar de preferência ao outro? Elas já retornam com mais boa vontade após sua morte? Essa importância atribuída a uma coisa material é sinal de inferioridade do espírito? Aí ele diz que sim, né? Que é uma inferioridade moral. Mas é importante dizer, não é que o espírito é mau. Ele está imperfeito, inferioridade moral, está apegado à matéria. Pode até ter uma questão de ser mau, mas não é isso que ele está respondendo, está dizendo inferioridade moral. Ele ainda não tem o conhecimento, não tem a maturidade de espírito, de compreender que é espírito, né, que vivia encarnado, mas é espírito imortal. Então ele tem um desprendimento das coisas, né, que é não se ler ao pé da letra, que é a questão assim, de ser uma futilidade. Eu quero ser naquele canto de terra, porque é lá que eu vou ficar, porque é ali que então, uma questão de não compreender sua verdadeira natureza, que ele não vai ficar ali, ele não vai estar mais naquela situação de encarnado, né? Então, né, aquele pedaço de terra, né, que é só dele, etc. Né? Então, o que é isso para o espírito elevado? Ele não sabe que sua alma pode se reunir em qualquer lugar, né, com aqueles que amam, né, que inclusive estavam separados. Né? E a reunião, porém, dos despojos mortais, perguntados para a gente, os membros da mesma família no mesmo local, aquilo facilita ou é uma coisa útil? Aquilo facilita, não é uma coisa fútil, né? Na verdade, fútil. Né? É um piedoso costume que facilita as pessoas estarem ali e poderem fazer suas orações, né? A simpatia dos amados. Os amados vão se reunir naquele lugar, vão ser reuniões que vão ser propiciadas para as lembranças ficarem
melhor concentrados. Então, ainda é um costume piedoso que coloca para a gente a resposta dos espíritos. Né? Não é relevante para o espírito evoluído, mas é importante para a gente ainda, espíritos medianos, facilitando a vida daqueles que estão encarnados até, né? A pessoa também pensa, meu pai está lá da minha mãe, meu vozinho, minha vozinha, né? Mas o que se aproxima é o amor, é a lembrança. A 326. A alma, ao retornar à vida espiritual, é sensível às honras prestadas ao seu despojo mortal? Olha, quando o espírito já chegou a um certo grau de perfeição, não tem mais vaidade terrestre, compreende a futilidade dessas coisas. Né? Mas, frequentemente, há espíritos que sentem, né, nos primeiros momentos de sua morte material, experimenta o grande prazer com as honras que lhe são devidas, ou aborrecimentos também, lá no velório, no funeral, até o qual assistem, como a 327 diz para a gente muito frequentemente. E a gente vê isso muito na literatura espírita, inclusive no livro que a gente vai estudando, que vem no Encontro Carnaval, O Além da Morte, da nossa antiga Gonçalves, que ela assiste ali o seu funeral, né? E até uma espírita, até uma espírita. Então, muito frequentemente assiste, mas algumas vezes não se percebe que se passa por estar em perturbação. Então, não vou entender bem o que está se passando, ou vão até ter alguma perturbação por aquilo que está acontecendo, né? Como ele diz aqui, um aborrecimento, né? Pelas questões que estão sendo faladas, né? Por isso que é muito importante toda uma conduta no funeral, no velório, né? Principalmente o espírita tem que ter em relação de respeito, né? A gente também tem essa questão do espírito assistir ao enterro, né, no irmão Jacó, nosso Frederico Figner, no livro Voltei, né, do Chico Xavier. Aí vem essa pergunta A: fica lisonjeado com a afluência dos assistentes ao seu enterro? Mais ou menos, conforme o sentimento que os conduz. Então vai ter também a relação, né, daquilo que é o sentimento, né, vai depender do sentimento. O espírito daquele que acaba de morrer, 328, assiste às reuniões de seus herdeiros quase sempre. E assim até Deus propicia para ter a situação de experimentar, ver a situação mesmo, né? De se esclarecer sobre os sentimentos, até que estão sendo devotados em favor ou desfavor dele, né? Numa situação de aprendizado também para o próprio espírito. A 329. O respeito instintivo que o homem em todos os tempos entre todos os povos demonstra pelos mortos será um efeito da intuição que ele tem da existência futura? É a consequência natural dela, né? Você respeitar. Desde a antiguidade se faz o sepultamento, né? Você tem até colocado do lado dos túmulos coisas que o morto, né, gostava, né? Ainda a questão material, né? A questão das pirâmides, das múmias, tinha essa questão, mas isso é um sentimento que vai além, né? Nossa vivência da matéria, né? É natural, é decorrência, né, da intuição da existência da vida futura. Sem isto, esse respeito não teria razão de ser, né? Então, né, só para a gente falar aqui um pouco mais do que faltou a gente falar, né? Então devemos ter o respeito, né? Na questão do sepultamento, do velório, né? A questão de que está sendo falado, né, e tudo mais. E aí a gente tem, né, como orar por aquele que acaba de partir, um anexo que vamos ter no encontro ano que vem, né? A prece no velório, né? Então diz aqui para a gente, nesse material do encontro. O altivo, lá no nosso Leão né, nos orientava da seguinte forma: se for convocado a fazer uma prece no velório, primeiro verifique qual a religião dos familiares presentes. Se não forem cristãos, fale um pouquinho sobre Deus e faça uma prece dirigida a Deus. Se forem cristãos, mas não espíritas, você pode trazer de maneira bem rápida uma passagem bíblica que fale de misericórdia. Depois faça uma prece que congregue as pessoas. Isso nada que vai separar, né? Pode fazer um Pai Nosso e acrescentar poucas palavras, pedindo a Deus e a Jesus o conforto para aquela família, pedindo amparo para aquele que acabou de partir. Não saber o que pedir também, está pedindo amparo porque acabou de partir e o conforto para a família. Se não for convocado para fazer a prece, faça uma prece íntima, conversando com o recém-desencarnado. Todos nós somos médicos, podemos ajudar também. Aí tem que saber fazer direitinho, dirigindo-lhe palavras de estímulo, dizendo-lhe que não tenha medo, pois a vida continua, e existe amigos espirituais por perto para lhe amparar. E se você se sentir confortável também para fazê-lo, né? Se você perceber mediunicamente que ele ainda está ali, faça uma prece aos benfeitores da instituição religiosa que ele frequentava quando encarnado, encaminhando-lhe a eles. Então, quer dizer, está aqui nosso altivo, né, falando sobre a questão, né, do velório, da importância do comportamento no velório, né? Então a gente tem que ter a prece, a gente tem que ter o respeito,
A gente tem que ter ali, né, a oração, o clima de serenidade, as palestras voltadas para a imortalidade da alma, nas conversas nesse tom, nada de conversa de um tom das questões da matéria mundana, piadas, né, discussões, de evitar isso, comida, você está comendo ali naquele momento, né? Né, o familiar com o passador não quer muitas vezes nem ouvir nada, ele só quer ser consolado, né? Uma oração, um abraço, um olhar, muitas vezes é mais do que suficiente, né? São as colocações que a gente queria botar sobre esse tema, né? Pedindo desculpa a vocês por qualquer coisa, qualquer barulho, a gente faz aqui, né, no nosso lar, nessa questão ainda do virtual, ainda diante dessa crise da pandemia. Possamos nos encontrar em breve, agora para o ano que vem, já vindo a vacina, estamos juntos nos nossos estudos, na nossa Casa do Caminho, né, nas nossas palestras, na nossa reunião, na nossa evangelização, eu que sou evangelizador, né? Aquele abraço em todos que estão nos assistindo, já assistidos, os companheiros de trabalho, os familiares, as crianças também, e todos aqueles que sempre estão conosco na nossa Casa do Caminho e nos acompanham aqui pelas páginas, tanto do YouTube quanto do Facebook também. E que seja em teu nome, Jesus, em nome de Deus Pai, de Maria de Nazaré, do nosso doutor Bezerra de Menezes, possamos terminar mais um estudo na tarde de sábado, pedindo para que continue nos inspirando, nos ajudando, nos dando paciência, calma e resignação, ainda nesse momento de incertezas, diante desse cenário da pandemia, para que possamos sair mais fortes com o aprendizado dessa dificuldade, mais solidários. E que seja em teu nome, em nome de Deus Pai, possamos terminar agradecendo a inspiração dos bons espíritos e a mais de uma tarde de estudos. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado a todos, tchau, boas festas, bom final de ano, na medida do possível todo mundo se cuidando, cuidando dos seus familiares, e até mais.